O Paleolítico Inferior. O Paleolítico Inferior é o ponto de partida da nossa história. Ele representa o primeiro e mais longo capítulo da experiência humana, inaugurando a chamada Idade da Pedra Lascada. Para entender este período, imagine um mundo onde o ser humano ainda não era o topo da cadeia alimentar e estava apenas começando a descobrir como manipular a natureza a seu favor. Cronologicamente, este período cobre uma faixa de tempo imensa. Vai de aproximadamente 3,3 milhões de anos atrás até cerca de 300 mil a.C. O palco principal dessa história é a África Oriental. Foi lá, nas savanas africanas, que nossos primeiros ancestrais surgiram e desenvolveram as características biológicas essenciais para mais tarde se espalharem pela Europa e Ásia. Contexto inicial. No início, não éramos os únicos. O período começa com a transição dos australopitecos, ainda muito parecidos com símios, termo zoológico para primatas que são evolutivamente próximos aos humanos, como chimpanzés, gorilas e orangotangos, para o gênero Homo, nossos parentes diretos. As primeiras evidências de cultura humana são as ferramentas. As mais antigas pertencem à cultura Lomekwan, cerca de 3,3 milhões de anos, que eram pedras lascadas de forma muito rudimentar, anteriores até ao surgimento de Homo habilis. Pouco tempo depois, por volta de 2,6 milhões de anos atrás, surge a cultura olduvaiense, Olduvanian, associada a Homo habilis. A tecnologia olduvaiense era simples, mas revolucionária. Consistia em bater uma pedra na outra para criar o seixo lascado, chopper, uma pedra com uma aresta cortante. Com essa ferramenta simples, o Homo habilis conseguia quebrar ossos para comer o tutano e cortar carne. Nessa fase, eles eram nômades e viviam da coleta de frutos e da necrofagia, aproveitamento de carcaças deixadas por grandes predadores, pois ainda não eram caçadores eficientes. A história muda drasticamente com a evolução para Homo erectus, por volta de 1,9 milhão de anos antes de Cristo. Este hominídeo foi um verdadeiro explorador. Protagonizou a primeira diáspora, ou seja, foi a primeira espécie humana a sair da África e colonizar regiões da Europa e da Ásia. Com Homo erectus, a tecnologia deu um salto de qualidade, criando a cultura Axelurânia, há cerca de 1,7 milhão de anos. Eles deixaram de fazer apenas lascas simples e passaram a esculpir a pedra com um design mental pré-definido. A principal ferramenta era o biface, machado de mão, que tinha o formato de uma gota ou amêndoa e era cortante dos dois lados. Isso exige planejamento e inteligência, mostrando que o cérebro deles estava evoluindo. O grande salto, o fogo. Entre 700 mil e 400 mil anos antes de Cristo, ocorreu a maior revolução deste período, o domínio do fogo. Sobrevivência. Permitiu viver em locais frios e espantava predadores à noite. Evolução, o cozimento dos alimentos foi crucial. Carne e vegetais cozidos são mais fáceis de digerir e fornecem mais energia. Essa energia extra foi direcionada pelo corpo para o crescimento do cérebro humano. A vida social no Paleolítico Inferior baseava-se em pequenos bandos ou clãs nômades. A sobrevivência dependia da cooperação. Uns protegiam os outros. Embora eles ainda não fizessem arte, como pinturas em cavernas, que só surgem depois, eles desenvolveram formas primitivas de comunicação e linguagem. Isso era essencial para ensinar aos mais jovens como fazer ferramentas e coordenar as tarefas do grupo. O período chega ao fim entre 300 mil e 200 mil anos atrás, com a transição para o Paleolítico Médio. Nesse momento, o Homo erectus dá lugar a espécies mais avançadas, como o Homo neanderthalensis na Europa e as formas arcaicas de Homo sapiens na África. As ferramentas tornam-se ainda mais especializadas, cultura musteriense, preparando o terreno para o surgimento do ser humano moderno.